Boa noite. Boa noite. Mesa do Senado desobedece a ordem do ministro Marco Aurélio do Supremo e mantém Renan Calheiros na presidência. Ministra Carmen Lúcia diz que não vê conflito entre os poderes e deve submeter ao plenário do Senado amanhã recurso de Renan. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, se torna réu por corrupção de 220 milhões de reais. A mulher dele também foi presa. Justiça manda prender 14 vereadores de Osasco, inclusive o prefeito eleito. Eles são suspeitos de desviar mais de 20 milhões de reais. Reforma proposta pelo governo Temer exige pelo menos 49 anos de contribuição para a aposentadoria integral. Boliviana, que apontou o risco de faltar combustível no avião da Chapecoense, vem para o Brasil e pede refúgio. Operação Caça-Fantasma prendeu mais da metade dos vereadores da Câmara Municipal de Osasco, na Grande São Paulo. Entre os alvos está o prefeito eleito da cidade, Rogério Lins, do PTN. O Ministério Público investiga desvios de 21 milhões de reais. Durante a manhã, a operação, que contou com o apoio de policiais militares da Rota, cumpriu 11 dos 14 mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça. Entre os presos, o presidente da Câmara da cidade, Jair Assaf, do PROS. Até o final da tarde, 2 vereadores não tinham sido encontrados. O prefeito eleito, Rogério Lins, também não foi preso porque está em viagem ao exterior. Lins é vereador licenciado e está no 2º mandato. Nas eleições municipais deste ano, ganhou do atual prefeito Jorge Lapas, do PDT, com mais de 60% dos votos válidos. As investigações do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, o GAECO de Osasco, começaram em agosto de 2015. Os vereadores são suspeitos de contratar funcionários fantasmas e de ficar com parte dos salários dos assessores dos gabinetes. Esquema que, segundo cálculos do Ministério Público, movimentou 21 milhões de reais. Esta é a 5ª fase da Operação Caça-Fantasmas e até agora 4 acordos de delação premiada foram feitos e 200 mil reais recuperados. Além dos 14 vereadores, mais 205 assessores e funcionários fantasmas foram denunciados e vão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato. 200 pessoas já foram afastadas dos cargos pela Justiça. A Câmara de Osasco tem 21 vereadores. 2/3 foram alvo dos mandados de prisão preventiva. Eles são de 11 partidos diferentes. 6 foram reeleitos e 4 serão suplentes no ano que vem. Hoje, o plenário da Câmara ficou vazio e a sessão marcada para esta tarde foi suspensa por falta de quórum. Na delegacia, vereadores presos negaram as acusações. Nunca peguei dinheiro de funcionário. Nunca peguei dinheiro de funcionário. Pode perguntar para todos os meus funcionários. Eles estão todos no gabinete. Vamos aguardar para ver. Aí os advogados estão verificando e a gente vai esperar para ver. O senhor tem funcionário fantasma no seu gabinete? Não tenho. De acordo com o Ministério Público, os vereadores de Osasco, Rogério Lins, do PTN, Maluco Beleza, do PHS e Karen Gaspar, do PT do B, são considerados foragidos. Andréia Capriotti, do PEN, está hospitalizada e sob vigilância da polícia. Os advogados da maioria dos vereadores presos disseram que vão tomar conhecimento das acusações antes de falar. Numa nota, a defesa de Rogério Lins afirma que ele desconhece qualquer motivo que pudesse justificar um pedido de prisão. E diz que Lins tem colaborado intensamente com as investigações do Ministério Público, assim como todos os funcionários do gabinete dele. O Tribunal Regional Eleitoral afirma que a Justiça Eleitoral deve ser provocada para se manifestar sobre a situação dos vereadores que foram reeleitos e agora presos na operação. O centro do Rio de Janeiro virou hoje uma praça de guerra. Servidores que protestam contra o pacote anticrise do governo do estado entraram em confronto com policiais militares em frente e nas proximidades da Assembleia Legislativa. A confusão é por causa da votação do pacote de medidas contra a crise mandado à Assembleia pelo governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB. Várias dessas medidas tiram direitos dos servidores. Antes do começo da sessão, às 14h, manifestantes tentaram invadir o prédio e foram contidos. PMs e homens da Força Nacional de Segurança, que reforçam o efetivo da Assembleia, lançaram bombas de gás lacrimogêneo de efeito moral. Policiais chegaram a disparar balas de borracha de dentro da igreja de São José durante o protesto. A Arquidiocese informou que vai apurar a invasão.
O confronto se espalhou pela região central, interrompeu o trânsito em várias ruas e até o Serviço de Transporte Público, VLT, teve a operação prejudicada. O comércio fechou as portas. Meu Deus! Lá vem o caveirão! O caveirão! De acordo com a PM, 8 militares precisaram de atendimento médico. Não há informação sobre o número de manifestantes feridos. O prédio da Assembleia está cercado há 2 semanas por grades de ferro e um grande número de PMs. Os servidores soltaram fogos de artifício e jogaram pedras contra os policiais. A intenção dos manifestantes é pressionar os deputados a votar contra o pacote de austeridade. A sessão na Assembleia terminou pouco depois das 4 da tarde. Os deputados aprovaram a redução de 30% dos salários do governador, do vice e dos secretários. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e outros 12 acusados se tornaram réus na Lava Jato. Na lista está também a mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, que foi presa hoje. O grupo é acusado dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Adriana Anselmo foi presa no prédio em que mora, no Leblon. O Ministério Público já havia pedido a prisão dela outras 2 vezes. Agora, a Justiça entendeu que o escritório de advocacia de Adriana se beneficiou de um esquema de corrupção que vigorou no governo do Rio. A Justiça também suspeita que a mulher do ex-governador Sérgio Cabral estivesse escondendo joias compradas com dinheiro da corrupção. Segundo a polícia, em apenas 2 joalherias, o casal gastou 6,5 milhões de reais em colares, brincos e outros itens. A prisão da advogada aconteceu 19 dias depois da do marido. Sérgio Cabral foi preso em 17 de novembro na Operação Calicut, um desdobramento da Lava Jato que desvendou um esquema milionário de propinas que seria comandado pelo ex-governador. O prejuízo aos cofres públicos, segundo a investigação, é de mais de 220 milhões de reais. Depois do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, agora Minas Gerais decreta estado de calamidade financeira. O decreto foi publicado hoje em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado. O governador Fernando Pimentel, do PT, garantiu que o texto vai ser aprovado antes do recesso parlamentar. Pimentel disse que o Estado não vai conseguir pagar o 13º salário dos servidores se o decreto de calamidade financeira não for aprovado na Assembleia Legislativa. O déficit total de Minas Gerais é de quase 14 bilhões de reais. O governador falou aos jornalistas ao lado do secretário de Fazenda do Estado, Afonso Bicalho. Chegamos a esse ponto e é incontornável que a gente tome essa medida. Nós estamos com pelo menos 3 meses de custeio atrasado e os fornecedores não suportam também um atraso tão grande. Fernando Pimentel é investigado na Operação Acrônimo da Polícia Federal, que acusa o petista de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no período em que ele era ministro do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio Exterior, no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. Segundo um dos delatores do esquema de propina, Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, o Bené, Pimentel transformou o ministério num balcão de negócios. Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e José Sarney vão ser testemunhas de defesa de Paulo Okamoto, o presidente do Instituto Lula, na ação em que ele é acusado de lavagem de dinheiro. Fernando Henrique vai depor por teleconferência no dia 9 de fevereiro. A data da audiência foi marcada pelo juiz Sérgio Moro. Segundo o Ministério Público, Okamoto é responsável pelo transporte do acervo presidencial de Lula durante seu mandato entre 2011 e 2015. As despesas de R$1.300.000 teriam sido pagas pela empreiteira OAS. O Senado desafia o Supremo Tribunal Federal, decide não cumprir liminar do ministro Marco Aurélio Mello e mantém Renan Calheiros na presidência. A decisão foi tomada durante uma reunião entre os integrantes da mesa diretora do Senado com Renan Calheiros, no início da tarde. De acordo com o texto divulgado logo após o encontro, o Senado vai aguardar a decisão do plenário do STF, agendada para amanhã, sobre a manutenção da liminar do ministro Marco Aurélio Mello, que determina o afastamento de Renan. O texto afirma ainda que a decisão do ministro afeta gravemente o funcionamento das atividades legislativas, pois impede a votação de medidas que teriam como objetivo contornar a grave crise econômica sem precedente que o país enfrenta.
O texto aponta ainda que o acórdão sobre a decisão do Supremo que tornou Renan réu na semana passada ainda não foi publicado e que a Constituição assegura o direito de ampla defesa. No documento, os integrantes da mesa afirmam também que a Constituição estabelece a observância do princípio da independência e harmonia entre os poderes e direito privativo dos parlamentares de escolherem os seus dirigentes. O documento foi assinado por Renan, pelos vice-presidentes da Casa, Jorge Viana, do PT, e Romério Jucá, do PMDB, e pelos senadores Sérgio Petecão, do PSD, Zezé Perrella, do PTB, Vicentinho Alves, do PR, João Alberto, PMDB, e Gladson Camelli, do PP. Dos integrantes da mesa diretora, apenas Eumano Ferrer, do PTB, e Ângela Portela, do PT, não assinaram o documento. O oficial de justiça deixou a presidência do Senado afirmando que Renan não assinou a notificação. Ele ficou à espera do senador por mais de 6 horas. E depois da reunião da mesa diretora do Senado, Renan Calheiros fez um breve pronunciamento. Renan disse que vai respeitar a decisão da mesa diretora que o manteve na presidência do Senado. Com equilíbrio, com responsabilidade, com isenção, pensando no país, há uma decisão da mesa diretora do Senado que precisa ser observada, tomando como norte a separação e a independência dos poderes. O senador ainda fez uma provocação ao ministro Marco Aurélio Mello. Eu já, como presidente do Senado Federal, me obriguei a cumprir liminares piores do ministro Marco Aurélio. Uma delas, que eu fiz questão de cumprir, citando um a um, foi uma decisão do ministro Marco Aurélio que impedia que nós acabássemos com os supersalários no Legislativo. Ele concedeu uma liminar e me obrigou a citar um a um. E eu citei um a um os 1.100 servidores do Senado que ganhavam acima do teto e desfiz o supersalário no Senado Federal. Em outras palavras, toda vez que ele ouve falar em acabar com o supersalário, ele parece tremer na alma. E ao tomar uma decisão para afastar 9 dias do término do mandato um presidente do Senado Federal, chefe de um poder, por decisão monocrática, a democracia, mesmo no Brasil, não merece esse fim. Eu anunciei um calendário aqui que foi aprovado pelos líderes, um calendário importantíssimo, de matérias importantíssimas de interesse nacional. É óbvio que continha esse calendário algumas matérias que feriam interesse do próprio judiciário, do Ministério Público, mas isso é da democracia. Eu acho que há 9 dias, com uma pauta pré-definida aprovada pelos líderes, você afastar por decisão monocrática o presidente do Senado Federal, nenhuma democracia, sinceramente, merece isso. Essa decisão da mesa diretora de não cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal foi criticada por alguns senadores. Para o líder do DEM, Ronaldo Caiado, quem responde pelo Senado neste momento é o vice-presidente, senador Jorge Viana, do PT do Acre. Decisão judicial, cumpre-se. É isso. Então, se tem uma decisão, essa decisão tem que ser cumprida. Qual é a etapa seguinte? É recorrer da decisão. Certo? E o que me informaram é que o senador Renan recorreu da decisão. Como tal, a decisão diz o quê? Que ele está afastado e o presidente é quem? O vice, em exercício, senador Jorge Viana. Nós não temos que criar um enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal. A decisão também foi criticada pelo PT. O senador Jorge Viana, que é do Partido dos Trabalhadores, assinou o documento da mesa diretora. Olha, eu achei a decisão da mesa do Senado estranha, porque houve uma decisão do STF. Eu aprendi desde muito tempo que decisão a gente tem que cumprir e depois recorrer. Eu acho que a decisão da mesa aumenta o impasse político, a indefinição. O deputado Ivan Valente, do PSOL, também criticou a decisão do Senado. Para ele, há uma crise de conflito de poder, e isso é grave. O senador Aécio Neves, do PSDB, criticou o PT por tentar adiar as votações do Senado. Para a semana que vem, está agendada a votação em segundo turno da PEC que limita os gastos públicos por 20 anos. Jorge Viana teria dado demonstrações de que, se assumir de fato a presidência do Senado, não vai pautar a PEC. O Palácio do Planalto considera essencial a votação.
E não podemos permitir, sob hipótese alguma, que a eventualidade de uma substituição da presidência do Senado transforme aquela cadeira da liderança maior dessa instituição num bunker partidário. O líder do governo no Senado, Aloysio Nunes, criticou a decisão do ministro Marco Aurélio Mello. O presidente do Senado afastado por uma decisão liminar não é desejável, né? Eu penso que alguém que é réu, ele não foi condenado. Mas que não pode ser afastado, destituído de um cargo para o qual ele foi eleito. Além da ação penal por peculato, Renan Calheiros é alvo de outros 11 inquéritos no STF, sendo 8 no âmbito da Operação Lava Jato. Em um dos inquéritos, ele já foi denunciado pelo Ministério Público. O STF, porém, ainda não analisou a denúncia. No último domingo, Renan foi o principal alvo das manifestações de rua que reuniram milhares de pessoas em todos os 26 estados e no Distrito Federal, em apoio à Operação Lava Jato e ao projeto de combate à corrupção. Em novembro, o Supremo começou a julgar a ação apresentada pela rede sobre se um réu pode estar na linha sucessória da presidência. Apesar do julgamento não ter sido concluído, a rede argumentou no pedido de afastamento de Renan que isso não impedia Marco Aurélio Mello de analisar a liminar. Formado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, Renan Calheiros foi eleito deputado federal em 1982 pelo PMDB. Em 1994, assumiu o primeiro mandato como senador. Foi ministro da Justiça entre 98 e 99. Foi reeleito senador em 2002. Em 2005, foi eleito presidente do Senado. Em 2007, ele renunciou ao cargo acusado de ter as despesas de uma filha pagas por uma empreiteira. O direto de Brasília, Josias de Souza, fala agora sobre a permanência de Renan na presidência do Senado. Brasília vive momentos surreais e inéditos. O ano de 2016 parece pequeno para acomodar tudo o que a política já enfiou dentro dele. Testemunhamos o afastamento de uma presidente da República. Assistimos à prisão de um presidente da Câmara. Ambos, Dilma Rousseff e Eduardo Cunha, espernearam, mas acabaram se conformando com o ostracismo. Chegou a vez de Renan Calheiros, o todo-poderoso presidente do Senado. Réu, Renan recebeu ordem do ministro Marco Aurélio Mello, do STF, para deixar a presidência do Senado, retirando-se também da linha de sucessão da presidência da República. E Renan decidiu simplesmente descumprir a ordem judicial. Fez isso com a cumplicidade da mesa diretora do Senado, majoritariamente composta de senadores vassalos. As manobras de Renan para descumprir a ordem de um ministro do Supremo transformaram a encrenca judicial de um senador num processo de desmoralização de todo o Senado. Renan tentou atrair também o apoio de Michel Temer, mas o presidente preferiu o silêncio. Se Deus escolhesse um lugar para morar, seria o Brasil. Como ele não pode, Renan se oferece para substituí-lo. Alguém precisa mostrar a Renan Calheiros que ele também está sujeito à condição humana. Ao se omitir, o Senado estende o tapete vermelho para que os ministros do Supremo Tribunal Federal desfilem. Boa noite. O dia até começou friozinho, só com 15 graus, mas o sol brilhou forte essa tarde e chegou à máxima dos 30. Hoje não teve chuva, mas a partir de amanhã já podemos ter algumas pancadas aqui em São Paulo. Vamos à previsão. O tempo abafado e instável predomina em praticamente todo o país. Os maiores volumes de chuva acontecem entre o centro-oeste, o interior da Bahia e o sul da região norte. O tempo fica firme em quase todo o litoral sul e do sudeste e em boa parte do nordeste. O calor vai ser generalizado. A máxima vai aos 30 graus em Porto Alegre, em Salvador 32, no Rio de Janeiro faz até 33 graus e em Teresina, no Piauí, chega a fazer 39 graus. Para São Paulo, o sol predomina, mas já podemos ter algumas pancadas de chuva, principalmente no oeste e no noroeste do estado. Só não deve chover na faixa litorânea. As temperaturas ficam bem altas, apesar das pancadas de chuva em todas as regiões. No oeste, a máxima chega aos 37 graus em Presidente Bernardes. Mais ao norte, faz até 34 em São José do Rio Preto. E no litoral, teremos máxima em torno dos 30 graus em Caraguatatuba e dos 29 em Santos.
Aqui na capital, a chuva amanhã será bem pontual, mas o risco de temporais aumenta a partir da quinta-feira. Nessa madrugada, teremos mínima de 17 e máxima amanhã à tarde de 32 graus. Na quinta-feira, faz até 30 graus e pode chover forte entre a tarde e a noite. E na sexta-feira, as temperaturas devem ficar entre 19 e 29 graus. A proposta de reforma da Previdência chegou ao Congresso Nacional. Hoje, o governo detalhou os pontos do projeto. Pela proposta, a idade mínima será de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem e o tempo mínimo de contribuição de 25 anos. No entanto, essa regra poderá ser alterada automaticamente a depender da expectativa de vida do brasileiro. O IBGE publica esses dados periodicamente. De acordo com o governo, o trabalhador vai precisar contribuir 49 anos para garantir recebimento de 100% do benefício. Segundo o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, a aposentadoria nunca será inferior a um salário mínimo. E as novas regras valem para mulheres de até 45 anos e homens até os 50. Já os militares ficaram de fora da reforma. Ainda de acordo com o secretário, nada muda para quem já recebe aposentadoria ou para quem já tiver completado as condições de acesso durante o período de tramitação do texto no Congresso Nacional. Segundo ele, as mudanças são necessárias diante do rápido envelhecimento da população. O grande intuito é garantir a sustentabilidade da Previdência. Isso não é meramente uma conta financeira. Não é uma preocupação puramente fiscal. A preocupação por trás disso está exatamente no pagamento das aposentadorias e pensões dos beneficiários. Pelas contas do governo, o déficit do INSS este ano deve ser de 152 bilhões de reais. E no ano que vem, a previsão é de 181 bilhões. O Ministério da Fazenda prevê, com as novas regras, uma economia de 678 bilhões de reais em 10 anos. O texto agora precisa ser votado pelo Congresso e pode ser alterado. Centrais sindicais já se posicionaram contra a proposta de Temer. O ministro do STF, Gilmar Mendes, fez duras críticas ao colega de corte Marco Aurélio Mello, que decidiu afastar Renan Calheiros da presidência do Senado. Mendes respondeu ao blog do Moreno, no site do jornal O Globo, que é um caso de reconhecimento de inimputabilidade ou de impeachment de Mello. Ao ser informado sobre as críticas, Marco Aurélio disse, abre aspas, eu não posso acreditar sem comentários, fecha aspas. A decisão liminar que determinou o afastamento de Renan levou a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, a se reunir com ministros e políticos no começo da tarde de hoje. Estiveram no gabinete dela os ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Luiz Fux e também Luiz Roberto Barroso. O encontro ainda teve a participação do vice-presidente do Senado, Jorge Viana, do PT, que assumiria o posto de Renan. Nesses encontros foram apresentadas alternativas para a situação de Renan. No julgamento de amanhã, Gilmar Mendes não deve participar porque vai estar fora do Brasil. Barroso se declarou impedido de julgar o caso. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Ao ver a notícia de que o Renan reuniu a mesa do Senado para reagir a uma decisão do Supremo, eu me lembrei de Simão Bacamarte, o protagonista de O Alienista, de Machado de Assis, que é uma novela que mostra um sujeito que cria um hospício na cidade dele e vai internando aos poucos toda a cidade. O Renan, com a sua mentalidade de jagunço, de Murici, no interior da Bahia, onde ele começou a vida política, matando gente, né, que ele é de uma família de pistoleiros, a família Calheiros, que enfrentou a família do Cabo Mena, ele está transformando o Brasil numa espécie de grande Murici, agindo como jagunço. Veja bem, nesse episódio, ninguém agiu corretamente. O Renan foi defenestrado pelas ruas, comprou briga com a sociedade e ficou. Tinha que ter renunciado na segunda-feira, antes da liminar do Marco Aurélio. Marco Aurélio deu uma liminar quando podia ter consultado o plenário, mas deu a liminar. Eu aprendi, desde o primário, no grupo escolar Juvelina Gomes, em Uraúna, que a palavra do juiz é definitiva. Deu a liminar, sai e empossa o Jorge Viana. O Jorge Viana se acumpliciou com ele, depois de ter passado toda a vida sendo
um bajulador, um títere do Lula, e escondido, falsificado, ele resolveu agora ser o bonequinho o ventríloco Renan. Da mesma forma, todos os membros da mesa, nenhum se comportou à altura de um cargo de senador, comprando uma briga de valentão de bar. É o valentão de bar de Muricy contra o valentão de bar do Leblon. Todos se comportam como anões cívicos, todos. Eu, inclusive, lamento muito a atitude de Carmen Lúcia, que tem se mostrado sempre tão lúcida, e que, primeiro, tinha que ter mandado prender o Renan, porque o Renan cometeu um gesto suicida, né, de desobediência cívica. Tinha que ter mandado prender o Renan. Não mandando prender, convocasse imediatamente, convocasse para cima, para hoje, a reunião do Supremo, esperando até a hora de, por maioria do Supremo, decidir essa questão. Marcar para amanhã à tarde é um erro fatal. Agora, o grande erro da tarde é do Aécio Neves, que vai ao Congresso e dá uma entrevista como se estivesse lá no país de Lilliput, sobre o qual o Machado de Assis falou na sua crônica de 1861 sobre o Brasil oficial. Todo mundo anão. Problemas grandes demais para eles. Bom, eu volto aqui na quinta-feira, direto ao assunto. Em té. No início de sua gestão, o prefeito Fernando Haddad prometeu construir 20 CELs, os Centros de Educação Unificados, mas até agora apenas um deles foi entregue, o de Heliópolis. A unidade do Jardim Novo Mundo, que tem inauguração prevista para hoje, não vai ser entregue neste ano, para a decepção dos moradores da região. Olhando do alto, dá para ver que muita coisa ainda precisa ser feita. O Centro Educacional Unificado, o CEL do Parque Vila Maria, zona norte da capital, está longe de ser uma realidade. E olha que ele faz falta por aqui. A obra é esperada com grande expectativa pelos moradores desta região carente da cidade. A gente espera que esse CEL venha trazer para nossas crianças um lazer, uma educação melhor, um espaço que a gente possa ter confiança. Vai ser muito bom, né? Benefício para as crianças, para o pessoal. Seria uma coisa muito útil, né? Nós já estamos aqui no bairro por quase uma hora e, por enquanto, não vimos nenhum funcionário trabalhando na obra. E ali na placa, olha, tem uma informação curiosa. A data final de entrega do CEL Novo Mundo seria no dia 6 de dezembro de 2016. A gente vê trabalhando, mas é como sempre é nas obras, o dia que eles querem. Não é todo dia? Não é todo dia. Eu não vejo ninguém trabalhando, não. Hoje, por exemplo, não tem ninguém? Não, hoje eu não vejo, não, ninguém. O centro está sendo construído onde funcionava a antiga fábrica de caixões do serviço funerário, desativada há mais de 20 anos. O trabalho começou em dezembro do ano passado. São quase 12 mil metros quadrados de área, que vão abrigar, além da escola com estrutura de esporte e lazer, também um centro de educação infantil para atender 500 crianças de até 6 anos e um CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Atualmente existem 46 CELs em funcionamento em São Paulo. O único construído pelo prefeito Fernando Haddad funciona há um ano, em Heliópolis. Quase 7 mil alunos estão inscritos em cursos de especialização, licenciatura e bacharelado. O petista tinha uma meta de entregar até o final da gestão 20 unidades. Em algumas delas, a nova estrutura seria agregada aos chamados clubes da comunidade, que já existem. A gente tem esperança que um dia possa ser concluída essa obra para a gente estar usufruindo, né? Tenho certeza que um dia ele vai funcionar. Quando, eu não sei, mas vai funcionar sim. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informa que, incluindo o CEL do Parque Novo Mundo, 8 centros estão em fase de obras. A Prefeitura diz ainda que, além dessas, 6 unidades dos CELs estão ainda em fase de projeto e definição de área. A previsão de entrega dessas obras é para o segundo semestre de 2017. Funcionária responsável pelo plano de voo do avião da Lamia em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, pediu refúgio no Brasil. Investigada na Bolívia por negligência e tráfico de influência, Célia Monasteiro diz que começou a receber ameaças de morte depois do acidente que matou 71 pessoas.
Em depoimento aos procuradores brasileiros em Corumbá, Célia Monasteiro afirmou que alertou o piloto e o técnico de navegação da Lamia sobre a insuficiência de combustível para a realização do voo que caiu na Colômbia. A funcionária da Agência de Aviação Civil da Bolívia disse também que desde o dia que publicou a carta esclarecendo o alerta feito à equipe da Lamia, vem recebendo ameaças de morte. O Sindicato dos Empregados da Aviação saiu em defesa da colega e disse que não era responsabilidade dela proibir que o avião deixasse o país, apesar do carimbo e da assinatura dela no plano de voo da aeronave. O ministro dos Transportes disse que tanto Célia quanto um diretor da Agência Aeroportuária da Bolívia estão sendo investigados no país por negligência e tráfico de influência. O diretor afastado é filho de um dos sócios da Lamia e tem o mesmo nome do pai, Gustavo Vargas. Antes de se associar à Lamia, Gustavo Vargas, pai, era piloto do presidente Evo Morales. A suspeita do governo é de que o filho dele tem usado de poder na agência para autorizar as atividades da empresa no país. O ministro da Defesa da Bolívia também informou que o piloto do avião que caiu tinha um mandado de prisão decretado contra ele no país. Miguel Quiroga respondia a processo disciplinar por não ter cumprido o serviço militar obrigatório para pilotos. Com isso, ele estava impedido de pilotar qualquer avião no país. A empresa Lamia, que teve a licença suspensa pelo governo boliviano, alega que a aeronave deveria ter sido reabastecida em Cobija, no extremo norte do país, para depois continuar sua rota até a Colômbia. Só que o piloto não fez essa parada, e uma das hipóteses mais prováveis para o acidente é que a aeronave tenha ficado sem combustível ao cair em Cerro del Gordo, nas proximidades de Medellín. Já o pedido de refúgio de Célia Regina foi encaminhado ao Ministério da Justiça em Brasília, que terá até um ano para analisar o caso. Nesse período, a funcionária tem autorização para permanecer em solo brasileiro. Os 4 sobreviventes brasileiros do acidente continuam internados na Colômbia. Alguns deles já conseguem até sentar e se movimentar no quarto do hospital. A mulher do jornalista Rafael Renzel, um dos sobreviventes do acidente, publicou numa rede social a foto ao lado do marido no hospital. Mesmo ainda em recuperação, Renzel aparece sorrindo e sentado na poltrona da UTI. Pelo Facebook, Renzel publicou uma mensagem agradecendo o carinho dos brasileiros e pedindo orações para os atletas internados na Colômbia. Os médicos do Hospital São Vicente, em Rio Negro, disseram hoje que Renzel e o goleiro Jackson Follman estão fora de perigo e em bom estágio de recuperação. Follman deve ser submetido a uma nova cirurgia nos próximos dias para retirar alguns centímetros da amputação da perna direita, que não tem apresentado boa cicatrização. Segundo o último boletim médico, o lateral Alan Ruschel também apresenta quadro estável e até conseguiu caminhar pela UTI na tarde de hoje. A tendência é de que ele seja o primeiro a ser liberado para tratamento no Brasil. Já o zagueiro Neto continua em estado crítico e sedado. A pneumonia dele ainda persiste e o atleta respira com a ajuda de aparelhos. Na Bolívia, o técnico de voo Edwin Tumiri recebeu alta hoje do hospital e voltou para casa. Ele evitou falar sobre o acidente. Mais tranquilo, já recuperando-me pouco a pouco e bueno, pues ansioso de pisar mi casita, ¿no? Ir a donde mi mamá, de mi familia. El accidente no quiero todavía hablar, todavía no. Quiero esperar todavía las investigaciones que se están realizando. Tudo pronto no auditório da TV Gazeta para a festa do troféu Mesa Redonda. O repórter Luciano Penteado acompanha a movimentação e tem as informações. Luciano? Estela, o troféu Mesa Redonda chega à sua 13ª edição, se consolidando aí como um dos prêmios mais importantes do calendário esportivo brasileiro. Aqui no auditório do Teatro Casper Libero já está tudo pronto, viu? Lá naquele palco já foram feitos os últimos ajustes de som e de iluminação para essa premiação desta noite, que vai aí indicar os melhores atletas do Campeonato Brasileiro em cada uma das posições, além do atleta revelação, do jogador revelação e também do melhor treinador.
jogador. Isso sem falar, claro, nas muitas homenagens e citações a outros atletas de outras modalidades, o que também já é tradição aqui no troféu Mesa Redonda. E esse ano tem uma novidade, viu? É que além da votação popular pela internet, a equipe fez um cruzamento com os próprios indicadores, as estatísticas oficiais do Campeonato Brasileiro. Então tá bem interessante para quem votou pela internet aí no seu melhor jogador, acompanhar a exibição do programa. A gravação acontece hoje, mas o programa, o troféu Mesa Redonda, será exibido no próximo domingo, às 9 horas da noite, Estela. Obrigada, Luciano. O governo da Itália apressa a votação do orçamento de 2017 para que o primeiro-ministro Matteo Renzi entregue logo a carta de renúncia ao presidente do país. O governo decidiu acelerar o processo de aprovação definitiva, submetendo o orçamento ao voto de confiança, o que impediria o atraso por obstrução ou emenda. Assim, o primeiro-ministro entregaria a carta de demissão ao presidente Sérgio Mattarella até o fim da semana. Matteo Renzi anunciou que estava deixando o cargo depois da derrota do referendo de domingo, quando os italianos rejeitaram as mudanças na Constituição propostas por ele. Mas o presidente pediu que o primeiro-ministro continuasse até a aprovação do orçamento. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natali. Imaginem que a gente falasse de União Europeia como se fosse uma partida de futebol. No último domingo, o placar teria sido de 1-1. A Europa saiu ganhando na Áustria, onde o candidato da extrema-direita perdeu a eleição e não será primeiro-ministro. Mas a Europa perdeu feio na Itália. O primeiro-ministro Matteo Renzi submeteu a referendo uma reforma da Constituição. Teve só 40% dos votos. Os maiores adversários dele são os populistas no movimento 5 Estrelas. Eles querem, já no primeiro momento, que a Itália saia da zona do euro. Acreditam que o euro é responsável pela crise econômica que, em 8 anos, encolheu em 12% a economia italiana. Isso é mentira. Mas a Itália é hoje apenas um sintoma. Outros sintomas estão no peso eleitoral dos inimigos da União Europeia nas eleições do ano que vem, na França e na Holanda. Esses inimigos da Europa não vão necessariamente ganhar. Na França, por exemplo, é hoje impensável que Marine Le Pen, da extrema-direita, derrote o liberal François Fillon. Mas os extremistas ganham um peso político, fazem muita marola. E há também a extrema-direita que se fortalece na Polônia e em outros cantos do Nordeste europeu. Essa gente sonha com a volta do Estado Nacional, exatamente aquele em que tensões, se não eram resolvidas pela diplomacia, acabavam em guerra. A União Europeia foi justamente uma vacina contra essa lógica, que enchia os cemitérios de defuntos militares e civis. A União Europeia foi uma obra-prima da arquitetura política. Os interesses de uns e de outros ficam tão interdependentes que ninguém mais pegava em armas para resolver divergências. O perigo da desagregação começou com o referendo de junho no Reino Unido. Os britânicos vão sair de uma vez por todas da União Europeia e hoje foi publicado um calendário que põe fim a esse casamento em outubro de 2018. Mas eu quero continuar otimista. A Europa unida foi um sonho muito bonito para acabar, para sair pelo ralo. É assim que o mundo gira. Boa noite. E uma correção, há pouco falamos que o troféu Mesa Redonda seria exibido no domingo, mas na verdade é no domingo do dia 18 de dezembro. Uma campanha de Natal dos Correios estimula a imaginação das crianças e a tradição de mandar cartas para o Papai Noel. Qualquer pessoa pode adotar uma das milhares de cartinhas e se transformar em ajudante do bom velhinho. O capricho de cada criança já pode ser visto de longe, ainda no envelope. Todos os anos são milhares de cartinhas endereçadas ao bom velhinho. A campanha Papai Noel dos Correios começou há 27 anos e já alegrou o Natal de muita criança. Só aqui na Grande São Paulo, no ano passado, foram cadastradas mais de 96.500 cartas como estas. 55 mil foram adotadas, ou seja, a criança recebeu o presente que pediu. Todas as cartinhas endereçadas ao Papai Noel, o Papai Noel responde essa cartinha, né? Então, além da resposta do Papai Noel, também tem a adoção. Qualquer pessoa pode adotar uma cartinha, comprar o presente, entregar aqui nos Correios e nós entregamos para a criança. Na hora de acreditar nessa magia do Natal, até os mais crescidinhos escrevem:
Tem alguns que pensam na família e pedem, por exemplo, uma cesta básica. Por mais que o coração aperte, neste caso, alimentos não podem ser doados por conta de uma regra da Anvisa. Daí, a carta fora do padrão exigido pelos Correios acaba sendo descartada. A gente fica um pouco chateado de não poder atender, né? Mas a gente tem que seguir as regras. Depois de cadastrar todas, as cartinhas ficam assim, disponíveis para os ajudantes do Papai Noel. E vale prestar bastante atenção, porque as cartinhas válidas são apenas as de crianças com até 10 anos de idade e que estejam escritas à mão. Então não vale digitar no computador, viu? E por mais que a criança queira muito ganhar um cachorrinho ou um peixinho, por exemplo, animais de estimação não podem ser pedidos na cartinha para o Papai Noel. Não é um sorteio. Cada pessoa lê várias cartas até escolher aquela mais especial. Eu vou ajudar a Rafa, é uma menininha de 1 ano. Ela pediu uma motoca para poder brincar. Então, vamos ajudar. As cores dos desenhos dão vida às frases. E a cada folha de papel, um pedido diferente. É lógico que tem os campeões, né? A bola, a boneca e o carrinho sempre vem para os mais pequenos. Mas os grandinhos já começam a buscar, a pedir aqueles brinquedo eletrônico. As meninas começam a pedir aquelas bonecas que estão mais na moda, né? Todos eles dizem a mesma coisa. Papai Noel, eu me comportei bem, respeitei a mamãe, não briguei. A gente só vai avaliar essas cartinhas aqui para saber se realmente é verdade, né? Feliz Natal! Os pontos de adoção das cartinhas, de entrega dos presentes nas agências dos Correios e as datas estão no blog da campanha. E o endereço é blog.correios.com.br/Papai Noel dos Correios. O juiz Sérgio Moro marcou para 2 de fevereiro as audiências no processo em que o ex-ministro Antônio Palocci é réu. Palocci está preso desde setembro em Curitiba. O ex-ministro do presidente Lula e da presidente Dilma é acusado de receber propina para atuar em favor da Odebrecht entre 2006 e o final de 2013, interferindo em decisões tomadas pelo governo federal. 8 testemunhas de acusação vão ser ouvidas, entre elas Ricardo Pessoa, o dono da UTC, e o ex-senador Delcídio do Amaral. O vice-presidente do Senado, Jorge Viana, do PT do Acre, falou há pouco com a imprensa sobre a decisão da casa em não acatar o afastamento de Renan Calheiros, que foi determinado pelo Supremo. Viana pediu cautela e serenidade. Nós já temos problemas demais. Houve uma decisão muito séria por parte do Supremo, através do ministro Marco Aurélio. Nós temos que respeitar essa decisão, mas o Supremo já marcou para amanhã, né, a discussão, inclusive, proposta pelo ministro Marco Aurélio, de apreciar essa matéria, que é tão grave, porque interfere num outro poder e retira da presidência de um outro poder aquele que foi eleito. Então, eu jamais vou trabalhar a meu favor nesse caso, para assumir. Eu vou trabalhar pela instituição e pelo país. E espero com serenidade, acho que todos nós temos que, com calma e serenidade, aguardar a decisão do Pleno do Supremo amanhã. O agravamento do conflito entre Legislativo e Judiciário na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o cientista político Cláudio Couto, professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigada, professor. Obrigado, Maria. Num dia como hoje, providencial, temos aqui para uma análise sobre tudo o que está acontecendo. Assim que soube do afastamento determinado pelo ministro Marco Aurélio, Jorge Viana disse que a situação é de crise e de uma crise gravíssima, esse afastamento de Renan Calheiros. Hoje, lá no Senado, eles decidiram não acatar a decisão de Marco Aurélio, que é decisão do Supremo, é um magistrado do Supremo em caráter liminar. O que eu quero ouvir do senhor inicialmente? Estamos em crise institucional gravíssima ou à beira de uma crise? Eu faço uma distinção entre uma crise institucional e uma crise de relacionamento entre instituições. Crise institucional, essas instituições estão desabando, não é o caso. Mas há uma crise de relacionamento, né? Os poderes não se entendem, ao contrário, eles se enfrentam. A democracia
reserva espaço para conflito, para embate entre poderes, isso é do jogo dos freios e contrapesos da democracia, mas o nível a que nós chegamos desse conflito é preocupante, é maior do que talvez nós tenhamos tido em outros momentos da nossa história, não sei se em todos, mas em vários outros momentos, e acaba deteriorando profundamente a possibilidade de um funcionamento harmônico de poderes, como também se espera. Mas esse relacionamento, essa crise de relacionamento, para usar a sua expressão, traz risco para a estabilidade? Olha, para a estabilidade do governo, não tenho dúvida. Para a estabilidade da democracia, é preciso que isso perdure mais tempo, né? Acho que a gente ainda não tem essa crise se prolongando do relacionamento por tanto tempo. Mas ela vem se desenhando já há alguns anos, né? Talvez 2, 3, 4 anos. Se a gente pensa na atuação, sobretudo dos atores do sistema de justiça, não só o Poder Judiciário, mas também o Ministério Público, que avança sobre os políticos. Avança em questões substantivas, por exemplo, criando normas, né, reinterpretando o significado da Constituição sobre temas que o Legislativo gostaria de resolver, e também investindo sobre os seus próprios membros que estão envolvidos em questões de corrupção. Agora, professor, a decisão de Marco Aurélio Mello, né, está sendo vista como uma monocrática, isolada. Mas, de qualquer forma, arrasta o Supremo para o cenário político, porque é uma decisão de claro contorno político. O Supremo está exposto a risco político? Olha, eu acho que o Supremo, risco político depende do que a gente entende exatamente por isso. O Supremo entrou numa briga, né? Mesmo que o ministro Marco Aurélio, porventura, tenha consultado seus pares antes de tomar essa decisão e tenha tentado utilizar o resultado de um julgamento ainda não concluído para proferir essa adesão, ele menciona diretamente esse julgamento, né? Inclusive no pedido da rede isso foi feito. Ainda assim, a mensagem que passa para a sociedade é que foi uma adesão monocrática. A questão agora é ver se os seus colegas vão lhe acompanhar ou não, porque existe também um conflito dentro do judiciário. Ele deu, para aproveitar aí, hoje tem o prêmio no futebol, um drible da vaca no seu colega Toffoli, que havia pedido vistas para justamente adiar essa decisão, e ele resolveu passar por cima disso, né, antecipando o resultado. Há um conflito, portanto, interno ao próprio Supremo. O Supremo corre o risco, sobretudo, de problemas internos. Agora, de alguma forma, é muito improvável que Marco Aurélio, tão experiente, não é um neófito. Se neófitos tem ali, é o Toffoli. Né? Marco Aurélio tem muito mais tempo de casa, digamos. Mas que ele não tenha conversado com os seus pares, aqueles 6 que já votaram, né, sobre aquela questão de que quem é réu não pode estar na linha da sucessão. E muito dificilmente, o senhor acredita que seria tão arbitrário assim, Marco Aurélio Mello, pelo que ele já tem exibido na sua atuação? Então, é bom lembrar que ele é conhecido como ministro voto vencido, né? Ele é sempre aquele que rema contra a maré, que vai contra a posição dos outros ministros. E o Toffoli, embora seja de fato, num certo sentido, neófito, talvez seja o mais jovem, né, dos ministros do Supremo, e chegou ali muito contestado, porque foi indicado pelo Lula como alguém que tinha sido advogado do PT, mas ele foi, no Supremo, curiosamente, adotado pelo Gilmar Mendes. Ele, mais do que o ministro do Lula, ele é o neófito do Gilmar Mendes hoje. E esse alinhamento lhe fortalece num certo sentido, mas também cria certas arestas. Bom, e agora em relação ao Executivo, o Planalto foi surpreendido também, com todo o Brasil, com esse afastamento, essa determinação do afastamento de Renan Calheiros. O quanto esse enfrentamento legislativo e judiciário afeta o Executivo? Olha, ele afeta na medida em que coloca sob risco toda uma agenda do Poder Executivo importantíssima do ponto de vista da reestruturação econômica. Bom, hoje já, né, não aconteceu o que estava previsto. A sessão, né, que estava prevista, né? A gente tem aí a PEC do gasto para ser votada no Senado em segundo turno e hoje, inclusive, foi anunciado aí o conteúdo da reforma previdenciária, que é a sequência lógica da PEC do gasto. Então, toda essa agenda tão importante para o país, do ponto de vista da recuperação econômica, ela é posta sob risco nesse momento, porque, afinal de contas, para ela avançar, depende de um bom andamento das coisas no Congresso. Isso fragiliza e torna Michel Temer vulnerável? Isso fragiliza o governo Michel Temer, sem dúvida nenhuma. E como a gente não sabe o que vem por à frente com a delação do Odebrecht, né, conhecida como delação do fim do mundo, a mãe de todas as delações, a gente não sabe se isso, por exemplo, vai atingir o presidente. Se o atingir, ou atingir alguns à sua volta, com ele enfraquecido no Congresso, ele se torna realmente vulnerável.
O que antes se falava muito discretamente, hoje já está sendo falado abertamente, que é a possibilidade de Michel Temer não chegar até o término do governo dele em 2018. Tudo isso é mera especulação do jogo político ou Temer está, assim, cada vez mais vulnerável e há indicadores de que existe um trabalho para que ele não consiga resistir e chegar a 2018? Olha, eu diria que não é mera especulação, embora seja especulação, mas é uma especulação com base em tudo que está acontecendo. Eu não acho que a gente tenha uma conspiração para derrubar Temer, como se alguém quisesse sentar na sua cadeira por pouco mais de um ano, que restaria para o fim do seu mandato, que porventura não terminará. O problema é que as árvores dão os frutos que tem a ver com a sua natureza. E um governo do PMDB, a gente não teria como imaginar que resultasse em coisa muito diferente do que isso que nós estamos vendo. O senhor está preocupado com esse momento que o país vive? Ou o senhor enxerga uma possibilidade de haver aí alguém que possa, ou autoridade institucional, ou liderança política, ou mesmo alguma das instituições que compõem o tripé da democracia, que possam arbitrar e administrar essa crise entre poderes? Olha, eu estou preocupado, acho que a gente vive tipicamente aquela situação que já virou até um lugar comum, se dizer, do ideograma chinês de crise, que é perigo e ao mesmo tempo oportunidade. A gente tem a oportunidade de fazer uma série de reformas institucionais, econômicas importantes no país nesse momento, até porque a crise chama atenção para a necessidade delas, a necessidade é mãe da invenção, mas ao mesmo tempo a gente vive um cenário político tão conflagrado e de vários atores, tanto do sistema de justiça como do sistema político, extrapolando nas suas atribuições, que a gente não sabe exatamente o quanto isso pode afetar a própria estabilidade do país nos próximos anos. Agradeço muito sua entrevista. Muito obrigada, professor. Boa noite. Obrigado a você. Gamberini. Você vai ver a seguir. Nos Estados Unidos, Donald Trump cancela a compra de aviões presidenciais. Força Aérea anunciou substituição por novos modelos há 1 ano. Trump achou as aeronaves caras demais. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Atenção, foi decretado. Ninguém pode ficar sem presente. Super Natal Veste Casa. Manta estampada casal de R$ 39,99 por apenas R$ 16,99. É isso mesmo. Manta casal só R$ 16,99 cada. Lençol casal com ou sem elástico por apenas R$ 9,99. Super Natal Veste Casa. Lençol casal só R$ 9,99 cada. Toalha de banho por apenas R$ 9,99. É isso mesmo. Toalha de banho R$ 9,99 cada. É amanhã na Veste Casa. Dia 18. Os maiores craques do futebol brasileiro se encontram no 13º Troféu Mesa Redonda. Confira todos os detalhes desta grande premiação, com a presença de convidados muito especiais. Dia 18, 9h30 da noite. É hora de descobrir os melhores do ano. E o vencedor é? No 13º Troféu Mesa Redonda.
Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. A outra. Maravilha de cerveja. Donald Trump pede que o governo americano cancele a compra do novo avião presidencial. Ele acha que o avião é caro demais. Faz um ano que a Força Aérea Americana anunciou a substituição dos 2 aviões presidenciais por modelos mais modernos. Trump disse que o preço de um novo 747 Air Force One é absurdo e que a empresa Boeing está exagerando. 2 aviões novos custariam mais de 4 bilhões de dólares. Os aviões presidenciais são equipados com sistemas de defesa e de comunicação ultra-secretos. A imprensa americana fala que Donald Trump prefere continuar voando no próprio avião. Mas o Serviço Secreto e o Departamento de Defesa não vão deixar. Em comunicado, a Boeing não mencionou o comentário de Trump, mas disse que continua comprometida com a troca dos 2 Air Force One. Agora há pouco, a companhia Boeing declarou que o contrato com a Força Aérea Americana é de 170 milhões de dólares e não de 4 bilhões, como afirmou Donald Trump. O ministro do Interior da França, Bernard Cazeneuve, é nomeado primeiro-ministro depois da renúncia de Manuel Valls, que vai concorrer à presidência. Bernard Cazeneuve, de 53 anos, é homem de confiança do presidente François Hollande. Como ministro do Interior, desde 2014, ele coordenou a segurança da França durante os atentados terroristas dos 2 últimos anos. Cazeneuve substitui Manuel Valls, de 54 anos, espanhol nascido em Barcelona e naturalizado francês, que renunciou formalmente ontem. Valls ficou no cargo 2 anos e meio. Ele anunciou a candidatura pelo Partido Socialista depois de o presidente François Hollande desistir de concorrer à reeleição. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. O cineasta David Schurman fala sobre o seu trabalho no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.